Nós passamos o final de semana, desde a última sexta-feira, na reunião da direção nacional de meu partido, PCdoB, a reunião do Comitê Central. Reunião essa que se iniciou na sexta-feira e terminou apenas no dia de ontem. E o tema principal, obviamente, que foi o debate acerca da conjuntura que nós estamos vivendo no país nos dias atuais. Uma conjuntura da mais extrema dificuldade, porque seguem as crises política, econômica e ética. E eu aqui, senhor presidente, lembro quando discutíamos o processo de impeachment da senhora presidenta Dilma Rousseff, e nós falávamos com muita ênfase, com muita segurança, e repetimos muito isso, que aquilo não se tratava de um processo de impeachment, aquilo era uma mera desculpa para substituir o comando do nosso país, por quem eles estavam pactuando todo um conjunto de medidas que, a partir da saída da presidenta Dilma, deveriam ser aplicadas no Brasil. E dizíamos, alertávamos naquele momento para quem, na Câmara dos Deputados, sobretudo aqui no Senado Federal, para que aqueles que apoiavam a saída da presidenta Dilma e diziam, argumentavam que era necessário para tirar o Brasil do caos, para trazer a paz política, para trazer o progresso econômico. Pois bem, mais de 6 meses se passaram e o que é que nós percebemos, nobre senador? O que é que o Brasil percebe? O que é que os setores produtivos percebem? O que é que os trabalhadores e as trabalhadoras brasileiras percebem? Não alcançamos nenhum dos objetivos por eles propagados. O Brasil não vive em paz, pelo contrário. O Brasil está cada dia mais conflagrado, com denúncias sequentes, não apenas nas diversas operações de combate à corrupção que estão em curso no país, mas, sobretudo, no envolvimento, nas notícias de envolvimento de pessoas que ocupam o primeiro escalão deste governo ilegítimo e o envolvimento direto, inclusive, do próprio presidente Michel Temer. Aqui o exemplo mais recente é o caso Gedel Vieira Lima, lá do seu estado da Bahia, nobre senador, em que, dando uma entrevista, Michel Temer disse o seguinte: isso é um fatozinho, nós não podemos admitir que qualquer fatozinho interfira na vida e na economia do nosso país. Ora, como que isso é um fatozinho? Isso é um crime muito grave, porque não apenas o que o ex-ministro Gedel Vieira Lima cometeu foi um crime, mas outras pessoas, inclusive o próprio presidente, e muito mais, um crime já auto-reconhecido. O próprio presidente Michel Temer reconheceu que atuou, que interferiu na matéria, na questão, mas, segundo ele, teria sido somente para resolver conflitos de órgãos. E todos os documentos, os dados, as provas mostram o contrário, que ele interferiu para decidir um conflito entre o interesse privado e o interesse público. E, lamentavelmente, trabalhava no sentido da defesa do interesse privado, mesmo que esse fosse contrário ao interesse público, mesmo que esse estivesse completamente em desacordo da legislação brasileira. Então, senhor presidente, são esses fatores que fazem com que o Brasil viva o caos que nós estamos vivendo hoje. Lendo os jornais já, todos os dias, o que é que nós percebemos? Hoje já se fala sem nenhuma ressalva, sem nenhum escrúpulo, presidente, da saída de Michel Temer da presidência da República. Muitos falam e denominam isso de o golpe do golpe. O presidente Michel Temer é tratado, inclusive, por alguns membros de seu próprio partido, PMDB, dos partidos aliados, como alguém que não se tem a certeza se consegue concluir o seu mandato até o final de 2018. Isso está escrito em todos os jornais, está repetido em todos os blogs. E essas palavras são colocadas na boca de várias pessoas que assessoram
proximamente, diretamente, inclusive, o próprio Michel Temer. Tamanha a gravidade que nós vivemos no país. Eu tenho aqui uma matéria importante, publicada na imprensa no dia de hoje. A matéria que eu tenho aqui foi publicada em vários blogs, mas eu tenho do blog a reprodução do que foi publicado no blog de Jorge Basto Moreno, o blog do Moreno, no dia de hoje, no jornal, no seu blog. E ele diz o seguinte, a manchete dessa matéria por ele publicada: Temer lançará um pacote de medidas para combater a crise. Eu vou me reportar a essa matéria, mas fazendo um link dessa matéria em relação, senhor presidente, à resolução política que nós aprovamos ontem ao término da reunião da direção nacional de nosso partido, o PCdoB. Nós tivemos nesses últimos dias, portanto, reunidos, discutindo a conjuntura nacional, discutindo, obviamente, também os planos, os projetos para o PCdoB, o aperfeiçoamento da nossa organização. Mas foi uma reunião politicamente muito densa, com opiniões, no geral, com uma ou outra divergência, mas, no geral, opiniões muito coincidentes, opiniões que mostram com clareza a deteriorização da situação política do país, a deteriorização deste governo recém-instalado no Palácio do Planalto e a necessidade de promovermos e contribuir para que possamos reunir uma aliança, uma frente, que não necessariamente tem que ser uma frente de esquerda, mas uma frente ampla, para que possa, a partir de alguns princípios elementares, e o primeiro deles, sem dúvida nenhuma, é o retorno à democracia em nosso país, procurar ajudar a tirar o país da crise. Eu digo isso, senhor presidente, porque enquanto Dilma estava no poder e eles aqui preparando o golpe do qual infelizmente saíram vitoriosos, porque tiraram efetivamente, empicharam uma presidenta sem que nenhum crime ela tivesse cometido, ali nós dizíamos que essa não era a solução para a crise que o país vivia. Pelo contrário, a solução para a crise que o país vivia ou era numa pactuação no âmbito do governo da própria presidente, ou então retomarmos o caminho democrático com novas eleições presidenciais. A presidenta Dilma falou isso claramente, chegou a se comprometer publicamente com essa proposta. Se depender de mim, eu abro mão do meu mandato para que possamos ter no país eleições diretas, porque não é pelo caminho do golpe, pelo caminho do desprezo à democracia que a gente vai encontrar a solução para os graves, sérios e profundos problemas, não só políticos, mas também econômicos, por que passa o país. Então, hoje, eu faço questão de ler aqui alguns aspectos do nosso documento, da nossa resolução, que vai ao encontro da avaliação que fazem a maioria dos partidos, inclusive dos aliados hoje do senhor governo de Michel Temer. Diz o seguinte: o golpe parlamentar empurrou o Brasil para um impasse. Em vez de um indício de pacificação da nação e da superação da crise econômica e política prometida pelos chefeites da ruptura democrática, o país segue conflagrado, regido pela instabilidade, exposto à corrosão de uma crise que se amplia e se agrava, adquirindo contornos de uma grave crise institucional. Reacionário, o governo está inteiramente direcionado a implantar uma nova ordem conservadora neoliberal que visa sepultar o pacto social da Constituição de 1988, eliminando conquistas sociais históricas e bloqueando o desenvolvimento soberano do país. Ao cabo de escassos 6 meses, o que se vê é um governo decrépito, incapaz de conduzir o Brasil à normalidade política e à retomada do crescimento. Sem apoio do povo, é cada vez mais refém do consórcio financeiro, político, jurídico e midiático que comandou o golpe, que foi um golpe parlamentar. A principal causa da situação caótica que domina o país é o próprio governo Temer, que passa por crescente desmoralização, uma vez que a recessão e o desemprego crescem e os escândalos se proliferam. Vejam, eles prometeram
iniciar um caminho de combate à crise e do retorno ao desenvolvimento. O que os números mostram em relação ao PIB é uma retração ainda maior. Eles diziam que a presidente Dilma tinha que sair porque perdeu a confiança do mercado, porque o seu governo estava envolvido em escândalos e que apenas eles seriam capazes de trazer a credibilidade do nosso país de volta. E aí o que fazem? Apressam essas reformas que, no nosso entendimento, nobre senador, ao invés de resolver os problemas do país, da economia, vão aprofundar este problema. Apressam as reformas. Hoje, Michel Temer deve estar reunido com lideranças da base, com algumas centrais sindicais, para comunicar a reforma da Previdência. Por que ele não chama empresários? Por que ele não chama as famílias mais ricas e diz, a partir de agora, nós vamos apresentar um projeto para tributar a distribuição de lucros e dividendos daqueles que mais ganham, que precisam também dar a sua parcela para tirar o país da crise, mas não. Ele prefere conter os gastos públicos exatamente nas áreas sociais e também retirar os parcos direitos conquistados a duras penas pelos trabalhadores. Então, nós temos o entendimento que não adianta de nada. Eles estão dizendo que o que vai resolver o problema da nossa economia é o capital privado. Mas, primeiro, o capital privado está tão ou mais endividado do que o setor público, presidente. Tão ou mais endividado do que o setor público. Não disponibiliza de recursos, não disponibiliza. E mesmo que vier, vai ter um efeito mais a médio e longo prazo, não imediatamente, que é o que nós precisamos para poder animar a economia. Então, há uma grande contradição no que ele diz. Agora está dizendo que vai lançar um pacote. Que pacote é esse que ele pode lançar? Enquanto faz aprovar essa semana deveremos ter a votação no segundo turno da PEC da limitação dos gastos no social, porque os gastos financeiros mantêm-se intactos. Além disso, hoje anuncia a reforma da Previdência, ou seja, não sei quais as outras medidas que ele vai anunciar, porque essas são medidas ainda mais recessivas do que as medidas que nós temos, ainda mais recessivas. E a confiança em nome de quê que eles esperam? De um governo ético? O que é isso? Onde o próprio presidente é envolvido diretamente em denúncias, coisa que nunca aconteceu com a presidenta Dilma, que nunca teve o seu nome envolvido como ele, nunca atuou em benefício de empresas privadas como atuou Michel Temer. Mas, enfim, então dizemos que a crise, o fator da crise, é o próprio governo de Michel Temer. E citamos aqui, lembramos, o caso Gedel Vieira Lima, que envolveu o próprio presidente em crime de responsabilidade. Isso se soma ao cheque de R$1 milhão da construtora Andrade Gutierrez, nominal a Michel Temer em 2014, com versões contraditórias do ex-presidente da empresa, ora afirmando se tratar de propina, ora negando, mas uma acusação também extremamente grave que atinge o coração deste governo. Esse consórcio, que passa por diferenciações e conflitos, embora sustente o governo e sinalize mais engajamento, como recentemente fez o PSDB, possui já um plano alternativo e esse plano está sendo exposto. Caso a situação siga a se deteriorar, Temer seria afastado e substituído por um outro governo através de uma votação indireta. Mas também essa alternativa é temerária para o país e para eles, o que agudiza o impasse. Por sua vez, explicita o conluio entre determinados segmentos de forças que fazem investigação, mas que, na realidade, miram o seu foco apenas para um lado e não de forma generalizada. Então, em razão desse quadro desastroso, aumenta a indignação do povo, sendo possível que cresçam as mobilizações embandeiradas pelo Fora Temer, em defesa da democracia, pela defesa dos direitos e pelo resgate da soberania nacional. Nós sabemos que esse cenário nacional é impactado por uma realidade internacional marcada pela crise profunda do sistema capitalista que já avança ao 8º ano consecutivo e sem
fim à vista. Embora tenha sido a detonadora da crise, a lógica financeira rentista segue no comando da maioria dos estados nacionais do centro capitalista. Pelo mundo afora, governos e parlamentos, títeres do rentismo, exacerbam a chamada austeridade fiscal para assegurar os ganhos fabulosos dos conglomerados financeiros. Essa austeridade e a lógica financeira travam o crescimento da economia mundial, elevam o desemprego, reduzem salários e cortam direitos. É isso que temos repetido no dia a dia dessa tribuna. Aqui no Brasil, o golpe parlamentar foi consumado exatamente para promover o atrelamento total e sem nenhuma amarra do nosso país, do Brasil, a essa dinâmica dominante do capitalismo mundial, que, repetimos, não será capaz de tirar o Brasil da crise. Pelo contrário, ela funcionará para aprofundar a crise econômica. E aí, senhor presidente, segue a nossa nota, uma nota, como eu disse, densa, uma nota onde repudiamos e conclamamos ainda a continuidade da mobilização popular contra a PEC 55. Repito, essa semana voltaremos a votar o segundo turno e é preciso que a maioria dos senadores e senadoras caiam na real. Entendam que essa é uma medida recessiva. Essa não é uma medida que colocará o Brasil nos trilhos novamente, pelo contrário, ele afastará cada vez mais a nação brasileira dos trilhos. Eu vou me reportar a uma matéria que não é mais do PCdoB, a uma matéria que tem sido comum, uma análise que tem sido comum e publicada no dia a dia. Então, alertamos para a necessidade de a população manter a sua mobilização. Ontem tivemos uma manifestação em algumas cidades do Brasil, muito aquém do que se esperava, mas uma manifestação que não podemos ignorar. Os organizadores tentaram impedir que as pessoas fossem lá e se manifestassem contra o governo Temer, mas não conseguiram, porque foram milhares de pessoas também denunciar a política de Michel Temer, reclamar do parlamento brasileiro, reclamar sobretudo dos presidentes que expressam o parlamento, mas reclamar do governo do presidente Michel Temer, porque essa população também está descrente. Lutaram para tirar Dilma, mas eu tenho a convicção que a grande maioria não queria esse grupo que está no poder, muito menos essas propostas que estão sendo encaminhadas. Eu ouvi, vindo para cá, para o Senado Federal, o aparte feito por um colega meu, do qual eu concordo, quando ele diz o seguinte, que a Lava Jato tem que ser defendida, obviamente, denunciado os abusos, denunciado os excessos, mas nem por isso a denúncia dos abusos, do excesso, devam prejudicar tão importante investigação. Concordamos, mas a mesma análise tem que ser dita em relação ao parlamento brasileiro, porque não podemos ir contra as instituições, temos que ir contra aqueles que agem contra as instituições e temos que saber separar o joio do trigo, sabermos que vivemos um momento delicado, que infelizmente a corrupção está entranhada no seio da política brasileira, que carece de reformas profundas, que melhore, por exemplo, a representatividade da população brasileira no parlamento, porque trabalhador, mulher aqui é pouco ou quase nada representado, não é? Mas que, de fato, o que nós estejamos vivendo seja uma luta não contra um projeto político, como às vezes deixam transparecer, mas sim uma luta de combate à corrupção. É isso que nós propugnamos, é a mesma coisa. E, em relação ao Congresso, idem. Tudo o que os ditadores querem é um Congresso fraco, é um Congresso agachado, é um Congresso sem poder, porque isso só enfraquece a democracia. Então, nós estamos vivendo um momento extremamente delicado. Por isso, senhor presidente, é que nós decidimos algumas questões importantes, entre elas a formação de uma frente, repito aqui, que seja capaz de dialogar, se juntar e dialogar os problemas do Brasil, e a mudança imediata, o
recuo imediato da aprovação e da apresentação dessas medidas neoliberais extremamente restritivas e extremamente recessivas, né? Eu aqui pego já, então peço, senhor presidente, a Vossa Excelência que seja incluído nos anais da Casa a resolução como um todo, para que aqueles que tiverem, do meu partido, aqueles que tiverem interesse em tomar conhecimento da análise que nós fazemos acerca da política nacional, possam buscar no seio também do Senado Federal essas questões. Então, encaminho posteriormente à mesa para que seja incluído na íntegra, nos anais, essa resolução a que aprovamos no dia de ontem. E, para concluir, senhor presidente, eu quero aqui linkar isso tudo que eu falei, um pouco o resumo de uma avaliação que nós fazemos do partido em relação à gravidade do momento em que vivemos, com as avaliações que se fazem Brasil afora. Eu repito, pelo que se noticia, hoje o presidente deverá se encontrar, ou já está se encontrando, com as forças políticas que lhe deram sustentação para que chegassem indiretamente ao Palácio, pelo voto direto ao Palácio do Planalto. Portanto, deverá reunir com líderes partidários, o presidente das duas casas e com representantes dos trabalhadores e trabalhadoras brasileiras. O debate de hoje será a apresentação do projeto de reforma previdenciária. Essa é uma questão grave, essa é uma questão delicada e que espero não saia dessa casa, e desde já peço o apoio de Vossa Excelência, não saia dessa casa um tal de calendário, da mesma forma como fizeram com a PEC 55, um calendário que, no que pese respeitar o tempo do regimento, não respeita o tempo da sociedade, não respeita o tempo do país para uma medida tão grave e que não é uma simples medida do enfrentamento de crise, sim uma emenda constitucional que deverá vigorar no país por 20 anos. Espero que com a reforma da Constituição, da reforma da Previdência, não seja esse o caminho escolhido pelas senhoras e os senhores parlamentares. Mas há um outro problema, há uma crise instalada. Eu repito, é comum lermos matérias, notícias, de que já se fala abertamente na possibilidade da substituição do próprio presidente Temer, dele não ter condições de chegar ao final do seu mandato, ou seja, ao final do ano de 2018. E por que isso? Por várias razões, mas principalmente porque não estão conseguindo cumprir o pacto que eles fizeram. Eles quem? Os partidos políticos que apoiaram o tal impeachment, o golpe, e o próprio Michel Temer. Porque lá ele chegou no Palácio do Planalto não sozinho, mas com um conjunto de medidas e com a tarefa de implantar essas medidas, tendo a imaginação de que as medidas por eles adotadas, ou seja, apenas a saída de Dilma, já seria suficiente para iniciar uma nova trajetória de combate à crise, sobretudo à crise econômica. E passado esses 6 meses, o que a gente está vendo? A crise se aprofundar, o PIB cair mais do que eles haviam previstos e as projeções futuras menores e mais negativas do que as projeções que se fazia até então. E imediatamente o que dizem, inclusive importantes dirigentes dos principais partidos de sustentação de Temer, o seu próprio partido, líderes de seu próprio partido, PMDB, líderes do PSDB, líderes do DEM, o que sinalizam já imediatamente para a necessidade da substituição do ministro da Fazenda, do ministro Henrique Meirelles. Foi preciso que o presidente Temer concedesse uma entrevista à imprensa e concedeu essa entrevista de forma urgente, como semana passada, no domingo passado, sem ser ontem, domingo anterior, convocou às pressas uma entrevista coletiva para tentar diminuir o impacto das denúncias comprovadas feitas pelo ex-ministro da Cultura, não só contra Gedel Vieira Lima, mas contra ele próprio, Michel Temer. Então, ele fez a mesma coisa, chamou às pressas uma entrevista e disse que não há a menor
menor possibilidade da demissão, de ele demitir ou substituir o ministro da Fazenda, ministro Henrique Meirelles, pessoa pela qual ele tem a enorme confiança da capacidade de tirar o país da crise. Mas, em contrapartida, está prometendo a esses partidos políticos, o anúncio de medidas microeconômicas. Veja, é isso que está publicado. Ele deverá apresentar um pacote. Veja, estamos voltando à época dos pacotes. Eu me lembro na minha juventude como nós íamos às ruas, Vossa Excelência também deve muito ter ido à rua, lutar contra os pacotes do regime militar, pacote de Figueiredo, pacote da educação, pacote da saúde. Agora diz que ele vai lançar um pacote de 10 medidas microeconômicas. O problema não está no encaminhamento da política microeconômica, o problema está no encaminhamento da política macroeconômica, senhor presidente. Essa política que insiste em manter as absurdas taxas de juros, que são as maiores do planeta. E eles ainda enganam a população brasileira, procuram enganar, procuram dourar a pílula, dizendo não. Nas 2 últimas reuniões do Copom, os juros baixaram 0,5%. 0,25% na primeira, depois que ele assumiu o poder, e 0,25% na segunda, que foi agora semana passada, 0,5 ponto percentual. Ora, senhor presidente, os economistas, senador Paim, os economistas mais ortodoxos diziam que para mantermos uma taxa real de juros equilibrada, mesmo assim a maior do planeta, a queda devia ser de pelo menos, em cada vez, de 0,5% a 1%. E como é que foi? 0,25%. E aí, olha, veja, Vossa Excelência, os números e os dados. A taxa de juros, ela baixou 0,25%. Então, nós iniciamos o ano, 0,25 agora, nessa última semana, iniciamos o ano em abril, foi quando ele assumiu, assumiu a direção do país, a taxa Selic real, ou seja, taxas reais de juros no Brasil, era de 6,66%. E hoje, presidente, está em 8,55%. Então, eles atuam para aumentar o valor da taxa real de juro. E não enganem o povo, não enganem o país dizendo que está havendo um declínio da taxa de juro responsável. Não é um declínio que está havendo. O que está havendo é um aumento da taxa de juros real. Porque o que é a taxa de juro real, se não a taxa nominal, a taxa Selic nominal, diminuindo-se a inflação e com a diminuição da inflação, muito acima da diminuição do valor em percentuais acima da queda da taxa de juros nominais, juros Selic, obviamente que a taxa real cresce. Então, é lamentável que isso aconteça, senhor presidente. Vamos esperar que medidas microeconômicas é essa, porque também recentemente, o Tribunal de Contas da União, que teve a cara de pau de dizer que a operacionalização do Plano Safra era uma pedalada, agora autorizou o BNDES a devolver imediatamente aos cofres públicos 100 bilhões de reais. E para onde eles querem canalizar esses 100 bilhões de reais? Para o pagamento de juros, para o pagamento de serviços da dívida pública, canalizar para o setor financeiro, que eles remuneram muito bem com essas taxas de juros. Então, nós chegamos ao ponto, presidente, da própria Fiesp gritar. Olha que ponto chegamos. Olha que ponto chegamos. A Fiesp. E quem é a Fiesp? A Fiesp é a dona do pato. A dona do pato, aquela que foi a sede mundial, a sede central de mobilização a favor da saída da presidenta Dilma, que se dizia lutar contra o aumento de impostos, que não podia mais o povo pagar o pato. Mas o que a gente está vendo agora?
é que é só o povo que está pagando pato, ao ponto da Fiesp reclamar que as taxas de juros não estão baixando como deveriam baixar. Não estão baixando. Diz que o único meio de promover alguma atividade a curto prazo seria isso, acelerar a queda da taxa de juros. Aí já fazem uma crítica a Ilan Goldfan, que é o presidente do Banco Central, dizendo o seguinte: embora os descontentes, que são muitos descontentes com Michel Temer hoje, está virando quase que unanimidade, as credenciais do presidente do Banco Central, Ilan Goldfan, argumentam que preocupado em diferenciar o Banco Central da época da presidente Dilma, que dizia que ela tinha muita influência sobre as decisões do Banco Central, preocupado com isso, ele está deixando que o mercado influencie. Só pode ser, porque dizer que a ideia é se aproximar ao centro da meta da inflação, 4,5%. Olha o que eles dizem. Eles dizem que nem sabem, em 2017, esse é o objetivo, que ainda nem sabem se até lá, se até 2017, haverá governo Temer ou sequer economia para recuperar. Empresários que ontem estavam na rua defendendo a saída da presidente Dilma, agora fazendo esse tipo de análise. É óbvio. Da onde veio Ilan? Do setor financeiro, presidente do maior banco privado do Brasil, E saiu desse banco privado sem nenhuma quarentena, está lá no Banco Central, dirigindo o Banco Central e agindo da forma como está agindo. Então, veja, além disso, a queixa do setor privado das suas dívidas impagáveis. Então, nós estamos cada vez mais nos aprofundando num círculo de recessão, que muitos economistas já avaliam, que não é recessão, é depressão. E aí o presidente está prometendo ao Brasil 10 medidas microeconômicas. Eu não sei que medidas são essas, e volto a dizer, se não mexer na política macroeconômica, se não abandonar essas medidas recessivas que está votando, como essa PEC 55, a situação ficará extremamente delicada. E eles mesmos dizem que até 2017 não sabem se haverá governo Temer e sequer economia a ser recuperada. Essa, infelizmente, é a realidade que o nosso país vive. Poderíamos olhar um pouquinho para Portugal. Portugal fez o caminho inverso. Depois de uma política recessiva que em nada contribuiu para tirar aquele país da crise, foi um grande pacto entre partidos progressistas, partidos de esquerda e trabalhadores que vem resolvendo o problema hoje de Portugal. Não somos Portugal, somos o Brasil. Mas o caminho que o Brasil precisa para sair da crise não é o caminho apontado por Temer, que além de ser ilegítimo, atua em defesa e como representante principal do capital financeiro, do capital rentista, do capital especulativo, em detrimento de toda uma nação e de mais de 200 milhões de brasileiras e de brasileiros. Muito obrigada, presidente.